Estrutura do KingSVN. O KingSVN utiliza o sistema de convenção padrão do SVN, de boas práticas. E ele é composto por 3 diretórios: Branches, Tags e Trunk. É importante lembrar que esses são diretórios virtuais, eles só existem no banco de dados do SVN, não existem fisicamente. Trunk é onde fica a versão mais recente, atualizada, funcional e de produção, por exemplo, do website ou do software em questão. É importante lembrar que não se deve quebrar o trunk, ou seja, colocar nele, nesse diretório virtual do repositório, arquivos não testados ou que possam comprometer a funcionalidade do repositório. O trunk é utilizado para gerar tags e branches. Tags armazenam, o diretório virtual tags armazena releases ou versões dos documentos que estão sendo gerenciados pelo repositório. Funciona da seguinte maneira. Quando o trunk chega a um determinado ponto, ele é copiado num tag. Por exemplo, eu tenho meu website importado pelo painel de controle da KingHost dentro do trunk, no repositório. Vou alterando esse trunk até que ele chega num ponto de maturação que eu decida que é a versão 1.0 do meu site. Então, pelo cliente de SVN, eu copio o trunk para o tags 1.0. Crio uma pasta chamada 1.0 dentro do tags e copio o conteúdo do trunk ali para dentro. Continuo alterando o trunk, fazendo pequenas alterações. Se eu decido que agora o site já está num outro nível de maturação, por exemplo 1.1, eu copio o conteúdo do trunk para tags 1.1 e assim por diante. Assim, tags são versões congeladas no tempo do trunk. Então eu posso ter daqui a 3 anos acesso a uma versão que foi congelada, ou seja, foi copiada para dentro de um tag do trunk num determinado ponto, num determinado momento do tempo. No KingSVN, o tags também é utilizado como backup para quando se importa conteúdo do website ou de um diretório do website para dentro do trunk. Sempre que é importado o conteúdo para o repositório, é criado automaticamente um tag chamado backup com a data e a hora do trunk. Branches. Branches servem para se armazenar versões alternativas ou de testes e assim não comprometer o trunk. Ele serve para se implementar novas funcionalidades ou se testar novas funcionalidades sem que se corra o risco de quebrar o trunk. E aí o site se tornar, por exemplo, não funcional. Serve também para testar versões alternativas. Por exemplo, eu tenho o meu site e tenho ele importado dentro do trunk. Aí eu quero testar uma nova possibilidade de layout, eu copio o trunk para um branch, teste layout. Testo o meu layout e depois que o layout já está homologado, eu mesclo esse branch com o trunk. Essa operação de mesclagem, se houver algum conflito, por exemplo, enquanto eu alterava o layout, outro usuário alterou um texto do website no trunk, o SVN me dá ferramentas para resolver isso manualmente, mas não é resolvido automaticamente. Isso tudo é feito pelo cliente de SVN. No painel de controle da KingHost, se cria um nome de repositório e se associa esse repositório a uma determinada pasta dentro da árvore do site. Se cria também uma senha e ele automaticamente cria um usuário com o mesmo nome de repositório com essa senha. Esses dados que aparecem aqui embaixo, que é o URL de acesso SVN e o diretório associado, são utilizados para se conectar com um cliente SVN no meu repositório. Por exemplo, aqui eu tenho um cliente de SVN que eu coloquei os dados que foram entregues pelo painel de controle. Assim que eu clico em OK, eu tenho acesso a uma interface de gerenciamento de arquivos, lembrando que são arquivos virtuais, com trunk, tags e branches. No trunk, eu tenho os documentos que foram importados no meu www. No tags, eu tenho backups automáticos do trunk, porque foram feitas várias importações. Aqui uma cópia de backup fechada, sem estar aparecendo os arquivos. E no branches, eu tenho, por exemplo, um teste de layout,
que eu posso ficar alterando sem comprometer o trunk. Aqui é a mesma interface, só com o trunk aberto e o tags. Assim se vê que é uma interface simples, como de gerenciamento de arquivos de qualquer sistema operacional. Note que à direita existe uma coluna com o nome de usuário que fez as últimas alterações em determinada pasta ou arquivo, a data e a última revisão que contém aquele pasta ou arquivo. Mais dúvidas? Consulte www.kinghost.com.br.